Então, agora de forma oficial, né, sejam muito bem-vindos à nossa aula remota, né, hoje, dia 3 de setembro de 2020, né, a disciplina de Eletricidade e Circuitos Elétricos 2, né, desde já agradeço a presença de quem está aqui online aqui comigo, né, e quem não está online, não tem problema, né, eu coloquei aqui, ó, a aula para gravar. Logo após o término da gravação da aula, eu queria que, eu não sei se algum de vocês tem ali o meu número de WhatsApp, eu queria que me desse um oi ali, para me poder mandar o link depois da aula gravada do YouTube, para vocês colocarem lá no grupo de WhatsApp da turma de vocês. Na última aula eu dei ali o meu número ali, não sei se alguém tem ali ainda, depois só me dá um oi aqui, porque daí eu consigo jogar o link do YouTube. Demora um pouquinho, cara, porque olha, às vezes um vídeo de 1 hora e meia, leva mais 1 hora para te baixar ele e botar no YouTube, porque demora, né? É bem pesado. Tá dando uma média de 290, 300, 400 mega uma aula. Depende do tempo. Mas chega a dar 400 mega, já pensou? É muita informação, né? É muito pesado mesmo. Mas então vamos lá, eu compartilhei a tela, né? Só para ter uma continuação, né? Na aula passada, eu apresentei esse PowerPoint aqui com vocês, né? E o foco dos nossos estudos são análise de circuito em corrente alternada. Tá aqui. Então, o que é uma corrente alternada, né? Só para relembrar, é uma forma de tensão ou de corrente ou de potência, ou seja, uma grandeza elétrica, né, que tem o seu início aqui no eixo zero, atinge o valor máximo em 90 graus, volta ao eixo zero de novo em 180 graus, aqui é o 180, ó, fechando o semiciclo, né, positivo, cruza o eixo zero, vai até o valor máximo negativo em menos 90 ou menos 90, que é igual a 270 graus, retornando ao eixo zero aqui em 360, ou seja, fechou um ciclo completo. Então, um ciclo completo, ele vai do zero até o 360 graus, atingindo o valor máximo em 90 positivo, o valor máximo negativo em 270 graus, retornando ao 360, cruzando o eixo zero. Daqui até aqui, nós dissemos que temos um ciclo completo. É um ciclo completo. Ok? Então, isso a gente viu na aula passada, né? Só para vocês entenderem o que é uma corrente alternada, né? Uma corrente alternada é esse tipo de forma de onda, né? Tanto da tensão quanto da corrente. Então, o que seria um período, né? Primeiro, o período é o tamanho de um ciclo completo. Né? O período ele é calculado em segundos. Por exemplo, né? Vou pegar aqui o exemplo anterior. Vamos supor que para fazer essa forma de onda aqui, ó, eu levei, sei lá, 1 segundo. Significa que o meu período ele é de 1 segundo. Então, um período de tempo é igual a um ciclo completo. A frequência, né, que nada mais é que a quantidade de ciclos completos em um determinado período de tempo. Quem é que a gente usa como tempo para frequência? É 1 segundo, né? Então, a quantidade de ciclos em 1 segundo corresponde à frequência, né, de uma determinada região, em um país. Aqui no Brasil, a nossa frequência de rede é 60 Hz. Em alguns países, como o Paraguai, aqui do ladinho, a frequência de onda é de 50 Hz. Aí eu mostrei na aula passada como que se forma, né, uma geração em corrente alternada, né, exatamente assim, ó, tu tens um ímã natural aqui, no polo norte, virado para um outro ímã natural aqui de polo sul. Esses ímãs estão trocando o campo eletromagnético entre eles, que são aquelas linhas verdes ali. Então, se tu usar uma força cinética, né, para movimentar esse material condutor aqui dentro, ó, o que nós temos? Aquele material condutor ele vai ficar oscilando entre o polo norte e o polo sul de ímãs diferentes. Essa oscilação ali dentro faz com que gere lá nas pontas do terminal uma tensão de valor alternado. Eu acho que tem alguém... Ah, tá. O André. Ah, ok. Fechado. Achei que era alguém que estava perdido aqui.
Não tem problema. Então, é assim que a gente gera a corrente alternada, né? Bom, essa corrente alternada, tu consegue encontrar alguns valores ao longo de um determinado período de tempo, né? Conforme, principalmente, a defasagem angular. Então, lá, qual seria o valor da... Né, esse V aqui não é tensão, tá? É valor, tá? Então, valor pode ser corrente, tensão, pode ser tensão mesmo. Então, por exemplo, qual é o valor instantâneo da corrente, né? Quando o valor máximo, isso aqui não é tensão máxima, é valor máximo. Tipo assim, tem um valor máximo de 20 amperes, né? Então, qual seria o valor instantâneo quando lá a onda senoidal, que está formando essa corrente, né? Essa onda da corrente de 20 amperes, quando essa onda estiver passando lá em, sei lá, em 30 graus, né? Ou seja, o que seria o 30 graus, né? Vamos fazer aqui uma forma de onda. Vamos supor, partiu aqui no zero, foi. 30 graus é mais ou menos aqui assim, eu não estou usando, né, nenhum tipo de compasso, então não tem como saber o certo, mas chegamos aqui a 30 graus. Qual seria o valor instantâneo? Dá para calcular? Dá. Tu pega o valor máximo. Qual é o valor máximo? O valor máximo é o máximo que essa onda pode chegar, né? Vamos supor aqui que o valor máximo, eu chutei ali que é 20 amperes. Se o valor máximo é 20 amperes, então, e o valor máximo eu consigo ele quando eu estiver em 90 graus, então em 90 graus eu tenho o valor máximo. Se nós calcularmos aqui, o seno de 90 é 1. Então, tu pega o valor máximo, que é 20 vezes 1, vai dar o próprio 20. Por isso que o valor máximo é em 90 graus. Em 30 graus, com certeza, o valor vai dar menor que 20. Né? Porque o seno de 30, eu até vou calcular aqui, É 10. É 10? Muito obrigado, meu brother. Então, nós vamos ter ali 10 vezes 20. Não, 10 não, né? Menos, né? Tá, tu quer dizer a resposta, né? Final já. Opa, muito obrigado. 10 amperes. Tá, entendi. Eu achei que fazer com o seno de 30 era 10. O seno de 30 é 0,5, né? Isso. Então, aqui deu 10 amperes. É isso aí. Esse é o valor no instante em que a onda seno está passando pelo ângulo de 30 graus. E assim vai. Então, aí, para organizar isso, nós temos aqui alguns valores fixos, que é o valor médio. Existem muitos valores ali, né? O RMS e o valor de pico. O valor médio é uma média aritmética de todos os valores. O valor de pico é igual ao valor máximo, né? Ou seja, lá na crista da onda aqui, esse é o valor de pico. O valor de pico a pico é igual 2 vezes o valor de pico, São valores normalizados, né? Que a gente acaba normalizando para poder estudar um pouco melhor, né? As formas os valores ali, né? Agora, o mais importante de todos é esse cara aqui, valor RMS. O Rotman Square, né, em inglês. O RMS é o valor eficaz. Quando tu pega um multiteste e enfia na tomada para medir uma tensão, aquele valor que tu está medindo ali é o valor de RMS. Tudo que tu mede com o aparelhinho é o RMS. Exatamente isso. Por isso que eu digo que é o mais importante, né? Então, o RMS é aquele que tu consegue transformar em trabalho útil. Exatamente isso é o RMS. Tá. Daí vem a parte das defasagens, né? Bom, duas formas de onda estão defasadas, principalmente conforme quem? Conforme a carga. Isso a gente já viu lá no nosso material. Né? Eu vou direto para carga do tipo indutiva. A gente sabe que existe uma defasagem angular entre a tensão e a corrente. Olha, detalhe, pessoal, é sempre entre a tensão e a corrente. Né? O indutor, esse cara aqui, o indutor, ele gera uma defasagem de até 90 graus entre a tensão e a corrente. Ou seja, o indutor, ele consegue jogar a corrente para trás, ele dá um atraso na corrente. Isso significa que quando a gente liga um motor elétrico, primeiro no motor nós temos tensão, para depois nós termos corrente. Sempre assim, tá? Primeiro no motor tem tensão, para depois no motor ter corrente elétrica. A tensão no motor chega primeiro. Isso é característica de indutor, cara. Ele faz isso através da sua indutância, né? Daí, falei para vocês que, né, eu até comentei na aula passada que tu não consegue medir a resistência ôhmica de uma bobina e usar lei de Ohm. Eu vou ser bem sincero para vocês, semestre passado a gente estudou lei de Ohm, né?
V igual a R vezes I, diretaço assim, né? Circuito resistivo e tal. Vou ser bem sincero para vocês, cara, vou falar uma verdade agora. Lei de Ohm não serve para nada na nossa vida prática. Lei de Ohm é uma mentirada. Não que seja uma mentirada em relação... Ah, então quer dizer que tu passou para nós a aula passada, no semestre passado, foi besteira? Não, porque serviu para entender conceito. Serviu para entender o que é tensão, o que é corrente, o que é resistência, para entender o que é potência. Agora, na vida profissional prática, lei de Ohm não serve para nada. Se tu pegar uma multiteste, medir a resistência da bobina de um motor, aí tu tem aquela fórmula assim, né? Em relação à lei de Ohm, né? I é igual... Corrente, né? Foi estranho ali. I é igual V sobre R, certo? Isso aqui é corrente, ó. I é igual V sobre R. Aí tu pega lá e o motor que é alimentado em 380 volts. Se tu pegar e medir uma resistência, pegar um multiteste, medir a resistência da bobina, vai dar aqui uma corrente muito baixinha, cara. Né? Algo em torno de entre 5 e 10 ohms. Vamos botar 10 aqui para facilitar a nossa vida, né? Então significa que esse motor vai ter 38 amperes de corrente. Sabe, motor para ter 10 amperes de resistência medida com o aparelho, tá? Resistência ohmica mesmo. O motor para ter 10... Cara, é um motor com menos de 1 CV. Bota aqui um motor de 0,5 CV e olha lá, tá? Para ter 10 ohms de resistência, um motor de 0,5 CV. Aí, para quem é da área aí, né, que tem um pouco de noção, cara, um motor de 0,5 CV, ele tem 38 amperes de corrente, nem aqui nem na China. Ou seja, lei de Ohm não serve para cálculo de circuitos reais. Tu não pode usar lei de Ohm para calcular, por exemplo, a corrente elétrica numa casa. Por quê? Porque numa casa tem motores, e não são poucos, tem vários motores numa casa. Né? O motor do liquidificador, da batedeira, da geladeira, do portão eletrônico. Então, tu não consegue medir, calcular, né? Medir não, calcular a corrente elétrica de uma residência, utilizando lei de Ohm. O que tu precisa estudar? Circuito alimentado em corrente alternada. E a resistência de um motor, ou a resistência de uma bobina, nada mais é que a sua reatância indutiva. Isso sim, isso é realidade, pessoal. XL, que é a reatância indutiva, né? Isso é resistência de bobina. Resistência do motor, resistência de um transformador, né? Então, a gente não diz, qual é a resistência do motor? É 10 ohms. Tá errado. Tá errado, porque o que tu tá te referindo é a resistividade ômica, ou seja, a reatância indutiva do motor. Vale quantos? É o XL. Aí o XL, que é a reatância indutiva de uma bobina, do motor, do transformador, aí tem uma formulazinha para calcular. E a gente já viu várias vezes. 2 vezes o π, vezes a frequência de rede, e a frequência é importante, vezes a indutância do motor, que é a letra L. Bom, esquece o 2π, né? 2π é 2π, pronto, não muda. Agora, a frequência, essa muda. A indutância não. A indutância depende do número de espiras, né? Quanto maior o número de espiras da bobina aqui, ó, maior é a indutância. Então, né, tá relacionado a isso. Agora, tu pega um motor, ele tem lá, pega um transformador, ele tem lá uma indutância lá de valor X, né? A indutância vale 1 R, por exemplo. Estou chutando aqui o valor. Tu consegue alterar o valor dessa indutância de uma bobina de um transformador, de um motor elétrico? Não. A não ser que tu abra o troço e aumente ou corte ali alguma coisa, né? E isso a gente sabe que não é viável, não funciona assim. Agora, tu consegue mudar? Sim, é a frequência, principalmente para motores. Hoje em dia, cara, falou em partir motor elétrico, vocês vão ver aí durante o curso aí, né? A disciplina de acionamentos eletrônicos. Em acionamentos eletrônicos, partir motor é inversor de frequência e soft starter. Aqueles acionamentos de motor tradicional, chave de partida estrela triângulo, partida rápida, cara, isso é coisa do passado. Nem, vou ser bem sincero para vocês, né? Se alguém aí trabalha na área já, pode até confirmar isso comigo. Partir motor elétrico numa indústria é inversor de frequência. É muito difícil tu partir um motor que não seja utilizando inversor de frequência. Aí qual é a sacada desse equipamento, né? Dessa chave de partida eletrônica para motores? É tu conseguir variar a velocidade do motor variando a frequência de alimentação. Aí olha só. Se eu variar a frequência, eu vou variar automaticamente, né, a minha reatância indutiva. Ou seja, aumento a frequência, aumento a reatância. Diminuir a frequência, vai diminuir também a reatância. E o que a reatância importa no motor? Corrente do motor elétrico é igual
tensão do motor, tensão de alimentação, né, o VL, que é a tensão do indutor, dividido por reatância indutiva. Agora sim, se tu pega a reatância indutiva, aí tu consegue calcular a corrente elétrica do motor. E como hoje, parte motor, né, a frequência muda bastante por causa dos inversores de frequência, são essas chaves de partida eletrônica, né? Então, a corrente do motor, ela acaba variando junto. Tudo bem em relação a isso, pessoal? Qualquer pergunta, dúvida, abre o microfone e pode fazer, tá? Não tem problema. Estamos aí para isso. Tudo certo? Então tá, se ninguém falou nada, é porque tá tudo certo. Só me dá um oi. Já foi da aula passada, né? Já. Tô só fazendo uma revisãozinha bem rápida, né? Ah, show de bola. Tá. Cargas resistivas, de um modo geral, elas não têm defasagem angular. A tensão e a corrente, na resistência, tá? Cruza o eixo zero nos mesmos pontos aqui, ó. Isso significa que carga resistiva não tem defasagem angular. Resistência, pessoal, de um modo geral, é a carga mais considerada, né, uma carga ideal. É a carga mais eficiente que nós conhecemos. É a resistência. A resistência não tem defasagem angular em tensão e corrente, diferente do motor elétrico, né? Agora, o motor, sim, esse tem defasagem angular. Daí, eu apresentei para vocês o circuito RL série, né? E fizemos até uns cálculos, não fizemos? Quem estava aí na aula passada, eu fiz um cálculo desse, né? Acho que não deu tempo, professor. Não chegamos a fazer um RL? Não. Não? Então fechou. Então é isso que nós vamos fazer agora. O cálculo do circuito RL. Bom, é uma receitinha de bolo, tá? Vou pegar aqui o circuito. Fechou. Ó, vou botar ele aqui no cantinho, né? Para não atrapalhar. Bom, esse é um circuito RL, né? Um circuito RL em série, né? É resistor e indutor em série. Deixa eu botar aqui na forma de apresentação. E isso tem lá naquela lista de exercício de vocês. Lembra da listinha? Tem lá o RL série, não tem? Aí tem dois tipos de cálculozinho do RL série. Bom, primeiro esse aqui que é bem mais simples, tá? O que eu estou dando aqui, ó? No circuito RL série, a corrente elétrica que passa pela resistência e pelo indutor é a mesma. E ele deu como dado aqui 1 ampere. Então, sempre quando tu tens um circuito desse, qual é a moral da história? É tu encontrar o diagrama de fasores. Quem é o diagrama de fasores? É aquele triângulo que aparece lá, né? Esse aqui é um circuito onde, olha só, eu vou desenhar aqui uma flechinha. Primeiro, chama vetor, né? Primeiro um vetor da corrente no resistor. Então, corrente que passa pela resistência. Depois, desculpa, vou mudar ali. Opa. Botar tensão na frente. Não é que tá errado, só vou botar tensão. Primeira flechinha da tensão lá na resistência, que é o VR. E lá na parte resistiva não tem defasagem angular entre tensão e corrente, ok? Então tá aqui a corrente que passa pelo circuito, ó, né? Essa corrente que está passando pela essa resistência e a tensão na resistência, elas não estão defasadas, porque circuito resistivo não tem defasagem nenhuma. Agora, essa mesma corrente, quando ela passa pela bobina, a bobina dá um atraso nela. Então significa que nessa bobina aqui, ó, primeiro nós temos tensão na bobina para depois ter corrente. Como na bobina, primeiro a gente tem tensão para depois ter uma corrente, então significa que a corrente está atrasada em relação à tensão. Então aqui no RL série, ó, a tensão está para cima, tensão na bobina. Aí a defasagem a gente viu que é de 90 graus, a defasagem entre a tensão na bobina e a corrente na bobina. Bom, se eu tenho aqui dois catetos, que é o VR e o VL, eu posso dizer que a hipotenusa, fechando aqui um triângulo, né? A hipotenusa é a tensão total do circuito. Então, essa tensão total aqui, ó, é a hipotenusa do meu triângulo. Por que deu um triângulo? Porque que lá em lei de Ohm, né, normal, circuito resistivo,
Como é que eu achava a tensão total? Eu somava a tensão desse componente mais a tensão desse componente. Aqui não dá. Por que não dá? Porque esse cara aqui, ó, o VL, ele está atrasado em relação à corrente. Não está junto. Então, estão atrasado em quantos? 90 graus. Então, o VL, que está aqui, ó, está atrasado em relação à corrente em 90 graus. E está aqui o 90 graus, ó. Símbolo do 90. Bom, aí existe um ângulo de defasagem, né? Onde é que está esse ângulo? Está aqui, ó. Está aqui o ângulo. Aí eu digo para vocês, tem como encontrar esses valores aí de tensão total, da tensão do indutor, da tensão do resistor? Tem como encontrar? Tem. Para quem não lembra, né? Faz tempo, tem uns aí que eu sei que faz tempo. Matemática básica. Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. Isso é matemática básica. Ou seja, tensão total ao quadrado é igual a tensão no indutor ao quadrado mais a tensão no resistor ao quadrado. VT ao quadrado é igual a VL ao quadrado mais VR ao quadrado. Aí eu posso ainda tirar esse quadrado aqui da tensão total. Quando esse quadrado aqui da tensão total, eu jogo para o outro lado da igualdade na forma de raiz quadrada. Então vai ser igual. Aí eu abro parênteses, né? VL ao quadrado mais VR ao quadrado. E fecho parênteses. Pronto. Está aí a fórmula da tensão total. Aí, utilizando ainda a trigonometria básica, eu consigo achar o valor do ângulo. Qual seria o valor do ângulo? Eu sempre uso a tangente, tá? Vou fazer aqui do ladinho. Depois eu uso a mesma fórmula, né? Para não perder tempo. Tangente do ângulo é igual. Bom, tangente é cateto oposto. Quem é o oposto? VL. Então, cateto oposto. Sobre cateto adjacente. Quem é o adjacente ao ângulo? VR. Isso tudo lá na apostila, ó. VL sobre VR. Eu só estou dizendo aonde que está saindo isso, né? Então tá, pessoal. Moral da história. Encontrar esses valores aqui. Ou seja, montar aquele triângulo ali. A moral da história aqui, ó, é montar o triângulo. Então vamos limpar aqui. Como é que eu monto o triângulo? Bom, vamos achar o VR. Dá para achar o VR? Dá. Por quê? Tem lá na apostila também. Tensão no resistor é igual R vezes I. É lei de Ohm, professor? É lei de Ohm. Circuito resistivo pode lei de Ohm. Então, tensão lá na resistência é igual. Valor da resistência, 50. Valor da corrente, 1 ampere. Isso é dado, tá? Foi dado. Ou seja, lá na resistência, nós temos lá 50 volts. Ó, aqui na resistência, esse aparelhinho está medindo 50 volts. Então, aqui no VR, ó, só para preencher, né? 50 volts. Dá para encontrar a tensão no indutor ali, no indutor aqui, ó, tá? Tensão no indutor é igual. Agora não é lei de Ohm, tá? Tem que usar o XL. XL vezes o valor da corrente. Então, tensão no indutor vai ser igual XL. Por incrível que pareça, é o mesmo valor, 50. Esses números ali foram meio que chutados, tá? 50 vezes o valor da corrente, 1 ampere. Então, porque a corrente que passa no resistivo é igual a corrente que passa no indutivo. Então, tensão no indutor, 50 volts. Olha só, tensão na resistência e tensão no indutor, nesse caso aqui, tá? Nesse caso, deu o mesmo valor. 50 volts. Tá ali. Agora eu acho a tensão total do circuito, que essa eu não tenho também, ó. Consigo achar? Consigo? Tá aqui a fórmula. Então tem... Oi? Achei que alguém tinha falado alguma coisa. Então, tensão total vai ser igual raiz quadrada, abre parênteses. Tem que fazer isso na calculadora, tá? Para poder fazer bem certinho. Abre parênteses. VL ao quadrado, quanto é que vale VL? Calculamos ali. Vale 50. Mais VR ao quadrado. Também é 50. Não é sempre que vai dar igual, tá? Aqui é porque botei os números ali para dar igual, para facilitar aqui a nossa vida sem calculadora. Agora não tem como, tem que fazer a calculadora, tá?
Então, vai dar raiz quadrada, abre parênteses, 50 ao quadrado mais 50 ao quadrado. Essa calculadora é aquela FX82 que eu mostrei na aula passada. Importante, tá? Mas importante mesmo essa calculadora. O valor aqui deu 70,71 volts. Então, tá. Tensão total do circuito aqui, ó, 70,71 volts. O que faltou calcular? Só o ângulo, que a corrente aqui eu já tenho, que é 1 ampere, né? Faltou calcular o ângulo aqui, ó. Tá aqui a fórmula, tangente do ângulo é igual VL sobre VR. Então, tangente do ângulo. Quanto é que vale o VL? 50. Quanto é que vale o VR? 50 também. Então, 50 dividido por 50. Para mim achar o ângulo, pessoal, eu tenho que isolar ele. Então, o ângulo vai ser igual. Aí, passo a tangente para o outro lado. Tangente na menos 1. De 1, que é 50 dividido por 50. Não é vezes, não é somado, nada. É tangente na menos 1, 1. O ângulo aqui vai dar 45 graus. 45 graus. Como é que eu sei disso? Porque eu já sei de cabeça, mas eu vou mostrar para vocês, tá? Vou mostrar como é que faz o ângulo ali, tá? Vou aproveitar e olhar como é que tá o nosso público. Opa, já aumentou, estamos em 9. Sejam bem-vindos, boa noite para quem eu não tinha dado ainda. Vou pegar aqui meu celular aqui, vou mostrar a câmera dele para vocês. Ó. Opa. Essa é a minha calculadora. Vou mostrar para vocês como é que faz para achar o ângulo, tá? Bom, primeiro é raiz quadrada, né? Eu vou achar, ó, raiz quadrada tá aqui, ó. Raiz quadrada, tá vendo, ó? Apertei, raiz quadrada, aí apareceu ali a raiz quadrada, ó. Essa calculadora, cara, é legal para vocês utilizar, não tem? É a FX82 que eu digo, tá ali, ó. FX82, ó, o modelinho dela. Tem vários dessa FX82, tem várias marcas. Tem umas até bem baratinha. Essa aqui não é das mais caras, é bem baratinha. Então, ó, raiz quadrada, aí abre parênteses. Ó, tá aqui, ó, parênteses, ó. Então, abre parênteses. Olha lá, ó. Abre parênteses. Aí eu vou apertar 50, né? 50 ao quadrado. O ao quadrado tá ali, ó. É o x2 ali, tá vendo, ó? Ó, vou apertar no x2, ó, 50 ao quadrado. Mais 50, de novo ali no x2, ó. Mais 50 ao quadrado. Ó. Fecha parênteses. Vou dar o igual. 70,71. Viram? Que é aquele valor que eu coloquei lá na tela do computador lá antes para vocês. 70,71. Aí, agora, eu quero achar o ângulo. Né? Lembra aquela história do ângulo? Eu até vou escrever aqui no papel. Ó. O ângulo vai ser igual. Tangente na menos 1 de VL sobre VR. Olha que eu estou abrindo parênteses também, tá? Então, o ângulo vai ser igual. Tangente na menos 1 de 50 dividido por 50. Eu sei que, né, 50 por 50 dá 1, mas eu vou fazer só para vocês verem aqui na calculadora, ó. Primeiro, como é que eu acho aquele tangente na menos 1, né? Ó, eu tenho que usar a segunda função da calculadora. A segunda função é o shift ali, ó. Shift, segunda função, né? Vai ver que apareceu um Szinho ali em cima, ó. Vou apertar de novo, vou tirar ele fora. Ó. Agora eu vou apertar de novo, vai aparecer o Szinho, ó. Ó, tá ali o S. Significa que a segunda função está ativa. Quando a segunda função está ativa, nessa calculadora aqui, ó, tudo que está em laranja está ativado. Né? E o que é que eu quero? Eu quero a tangente na menos 1. Olha onde é que está a tangente na menos 1 aqui. Ó. Vou mostrar para vocês. Olha ali. Ó. Ó. Tá vendo? Em cima da tangente, do botão da tangente, está ali tangente na menos 1. Ó. Eu vou apertar nesse tangente aqui. Ó, apertei na tangente e está acionado o tangente na menos 1, né? Olha lá. Tangente na menos 1. Viram? Agora, abre parênteses de novo. Abre parênteses. Por que eu abro parênteses? Porque senão a calculadora ela faz na sequência, né? Aí é aquela história matemática, né? Primeiro faz o que está dentro do parênteses para depois fazer o resto.
50 dividido por 50, fecha parênteses. Poderia colocar o número 1 ali, mas daí, se não fosse 50 dividido por 50, se desse o número com vírgula, então bota a divisão. Tangente na menos 1, a parênteses, coloca a divisão, fecha parênteses. Aí eu vou apertar no igual agora. Igual, ó, olha ali, ó. 45 graus. O número que deu ali, ó, 45. Então, tangente na menos 1, 50 dividido por 50 é igual a 45 graus. E esse é o valor. Deixa eu botar aqui o... Então tá. Achamos o ângulo. Deixa eu só botar de novo aqui o cálculo que eu tinha tirado. Aqui. Eu fiz um print da tela. Para não dificultar a nossa vida. Ó. Tá aí, ó. Então, tangente na menos 1 é igual a 45 graus. Esse aí é o nosso cálculo do circuito RL série. Um modelo do circuito RL série, né? Dá para fazer outros. Dá para fazer outros. Aí veio o RL paralelo. Funciona da mesma forma. RL série muito igual ao RL paralelo. Como é que seria isso? Bom, se no RL série, resistor e indutor em série, a gente calculava a queda de tensão nos componentes, no RL paralelo, a gente calcula as correntes. Exatamente como está aí, ó. Então, eu vou pegar esse circuito aqui, certo? Como eu fiz antes lá. Copia. Vou botar uma tela nova. Vou fazer aqui com vocês. Deu. Qual é a moral da história? Achar o triângulo de fasores ali desse circuito. Qual era o triângulo de fasores? Bom, temos aqui uma parte resistiva e uma parte indutiva. Na parte resistiva, tensão e corrente, elas estão uma atrás da outra, bem bonitinha aqui, ó. Tensão e corrente, certo? Bem bonitinhas uma atrás da outra. Então aqui, corrente na resistência e tensão na resistência. Agora, a corrente e a tensão no indutor, elas estão defasadas. E estão defasadas em quantos? 90 graus também. Só que é para cima ou para baixo? A corrente, ela está atrasada, não tá? Se ela está atrasada, ela é para baixo. No caso do RL série, nós estamos usando a tensão. Aí a tensão está adiantada para cima. Aqui a corrente está atrasada para baixo. Corrente no indutor. E L para baixo. Então vamos lá. Da mesma forma, consigo traçar aqui era para ser reto. Uma hipotenusa, né, que eu vou chamar de corrente total. Então, eu tenho uma corrente total saindo da fonte. Eu tenho uma corrente na parte resistiva, descendo aqui. E uma corrente na parte indutiva, descendo aqui. Qual é a moral da história? Encontrar esses valores aqui, ó. Encontrar o valor da corrente na resistência, corrente na indutância e a corrente total. Nesse caso aqui, eu dei a tensão total. A tensão total é 100 volts. Então, já vou colocar ali os 100 volts. Só vou trocar a cor da canetinha aqui só para dar uma... Ó, para dizer o que nós estamos encontrando. 100 volts. Esse aqui nós já temos. Vamos encontrar IR, IL e IT. Para nós encontrar isso, a gente precisa entender que num circuito paralelo, a tensão é a mesma. Ou seja, esse 100 volts de entrada, esse 100 volts está em cima da resistência e também vai estar em cima da indutância, em cima do indutor lá. Ou seja, aqui eu tenho 100 volts, aqui em cima, e aqui eu também tenho 100 volts. Então, tenho 100 volts em cima da resistência e tenho 100 volts em cima da indutância.
Se a tensão em paralelo é a mesma, fica fácil, né? É só aplicar as fórmulas. Corrente no resistor é igual tensão na resistência dividido pelo valor da resistência. Então, corrente no resistor vai ser igual tensão na resistência. Tensão é a mesma, 100 volts. Resistência, quanto é que vale? Aqui 20. 20. Então, corta aqui, né? 5 amperes. Ó, tenho 5 amperes ali na resistência. Corrente no indutor, IL, vai ser igual tensão no indutor dividido pela reatância indutiva, que é o XL, em ohms. Tensão no indutor em paralelo, tensão é a mesma, então é 100. Reatância indutiva, XL, 20. Então, vai dar também 5 amperes. Então, vamos colocar já esses valores ali, para nós não perder. Aqui eu tenho 5 amperes, que é a corrente na resistência, e a corrente no indutor também é de 5 amperes. Qual é o IT? Dá para achar a corrente total? Dá para achar a corrente total também. IT é igual tensão total. Não, desculpa. É Pitágoras, né? Ó, tá aqui, ó. IT é igual IT ao quadrado é igual IR ao quadrado mais IL ao quadrado. Ou seja, IT vai ser igual a raiz quadrada. Assim como na tensão, na corrente também funciona igual. Abre parênteses. IR ao quadrado mais IL ao quadrado. Então, IT vai ser igual IR, calculamos ali, vale 5 ao quadrado, mais 5 ao quadrado. Vai dar raiz de 50, né? Que 5 é 25, então 25 mais 25, raiz quadrada de 50. Deixa eu ver na calculadora quanto é que dá isso. 7,071. 7,071 amperes. Então, essa é a corrente total, ó. Já vou até botar ali. – 7,071. Agora tem que achar o ângulo. Tô vendo que é receitinha de bolo, né, cara? Por que eu digo? Ah, é sempre igual, nunca muda, sempre igual. Como é que eu acho o ângulo? Né? Eu já achei isso, o VT tá ali, falta só o ângulo. Mesma história, o ângulo é igual. Já vou jogar isolando aqui, né? Tangente na menos 1. Parênteses. Cateto oposto, IL, sobre cateto adjacente, IR. Aí lá na apostila, isso aqui tá negativo, ó, menos, certo? Menos. Nem se faz necessário botar esse sinal de menos ali, porque se o triângulo está desenhado para baixo, é óbvio que o ângulo é negativo. Está abaixo do eixo zero, né? Aqui é o zero, lembra? O eixo zero, acima do eixo zero positivo, abaixo do eixo zero negativo. Então nem precisa botar, o triângulo já está desenhado para baixo, mas se tu quiser botar, né? Não tem problema. Lá na apostila está com negativo ali. Tangente na menos 1. Menos. R e L dividido por IR. 5 dividido por 5. Já sabe quanto é que deu, né? Tangente de 1 é quantos? Tipo tangente, né? Quando tem 45. dois números iguais, isso, quando tem dois números iguais é 45 sempre, tá? Não precisa nem calcular. 45 graus. Ó, o ângulo é igual a 45 graus. Fechou, não precisa calcular mais nada. Aí encerramos assim o RL paralelo. Aí, pessoal, as cargas não param por aí, né? Vocês sabem que existe 3 tipos de carga.
A carga resistiva, tudo que a gente estudou até então. As cargas indutivas, que são essas aí, o RL série e o RL paralelo. E agora tem as cargas capacitivas. São 3 modelos de carga que existem: resistência, indutor e capacitor. Então vamos entender como é que funciona como é que funciona essa situação, né, no capacitor, e como que funciona essa situação no série e no paralelo, no caso, né? Bom, se lá no indutor nós tínhamos a reatância indutiva, no capacitor nós temos a reatância capacitiva, o XC. 1 dividido 2π vezes a frequência vezes a capacitância do capacitor. Essa é a fórmula do XC, que é a resistência interna da bobina. Se no motor, primeiro tu tem tensão, certo? Ou seja, no motor a tensão está adiantada em 90 graus em relação à corrente. No capacitor, nós temos exatamente o contrário. Num capacitor, primeiro tu tem corrente, para depois tu ter tensão. Aí eu digo para vocês, né, para quem entende um pouco aí, que já é um pouco da área, né? O que tu faz para corrigir fator de potência? Quem é que sabe me dizer? O que tu faz para corrigir fator de potência? Capacitor. Claro. Tá vendo por que se bota capacitor? Por causa das diferenças de defasagem. No motor, primeiro tu tem tensão. No capacitor, primeiro tu tens corrente. Ou seja, tu tens lá no motor o 90 positivo graus e tu tem no capacitor o menos 90. Aí quando tu junta um circuito capacitivo com um circuito indutivo, tu vai ter 0 grau de defasagem. Aí quem é que é 0 grau de defasagem mesmo? Cargas resistivas. Ah, mas peraí, mas são indutivas? Claro, tu está enganando o circuito. Quando tu tira a defasagem angular, a tensão e a corrente passam a cruzar o eixo zero nos mesmos pontos. Isso acontece quando tu bota capacitor num circuito com muito motor elétrico, um circuito indutivo. Tu corrige aquela defasagem entre a tensão e a corrente. Corrigindo essa defasagem, tu faz com que o teu circuito fique mais eficiente. O aproveitamento de potência é muito maior. Corrigir circuito, pessoal, significa aproveitar melhor a potência que está sendo disponibilizada para ser transformada em trabalho. Isso é corrigir fator de potência. E como é que tu corrige na prática? Bota capacitor. E por que tu bota capacitor? Porque o capacitor é o contrário do motor. No motor, primeiro tu tem tensão. No capacitor, primeiro tu tens corrente. Um corrige o outro. E o teu circuito fica muito parecido com o circuito resistivo, onde a eficiência é de 100%. Se existe na prática? Não. Tu consegue corrigir para 99%. 1% fica em flutuação. Consegue ter 99% de correção. 1% é impossível. Porque as cargas elas são muito variáveis, né? Os motores tem momento que eles estão pesados, tem momento que ele está mais leve, tem momento que ele está girando a vazio. E motor elétrico girado a vazio ajuda a aumentar a defasagem entre a tensão e a corrente, sabia? Por isso que o ideal é corrigir as cargas. Antes de corrigir fator de potência, corrige a carga. Porque quando o motor está ligado a vazio, a corrente ela está muito mais atrasada do que no motor com carga. Um absurdo a diferença, tá? É normal isso. O motor é assim, né? O motor tem esse tipo de característica de carga. Então, quando o motor está ligado a vazio, o que é ligado a vazio? Quando tu tens mais... tu tem lá um motor de 10 CV e a carga que esse motor está tracionando lá, né? Está puxando, é de 5 CV. Tu tem 5 CV sobrando. Isso é um erro de projeto, né? Tu tens um motor maior do que a carga que ele está puxando. Ah, mas é para garantir que não vai dar problema. Engano teu. O que tu está garantindo é maior consumo de energia. Tu está consumindo mais energia para produzir o mesmo trabalho que o motor de 5 faria. Porque se tu tem uma carga de 5, bota um motor de 5. Tem uma carga de 10, bota um motor de 10. Não adianta tu ter uma carga de 5, botar um motor de 10 e achar que está garantido. Muito errado esse pensamento. Na verdade, tu está jogando energia fora. Está pagando por um motor de 10, o consumo, que está realizando o trabalho de um motor de 5. É isso que tem que botar na cabeça. Antes de corrigir fator de potência, sair enfiando um capacitor de qualquer canto, primeiro corrige as cargas. Carga do motor igual a carga do... A potência da carga do motor igual a potência do motor. É isso que tu tens que igualar primeiro. Claro que tem situações que não tem como tu igualar, né? Tem situações que às vezes o motor
né, trabalha com meia carga, às vezes trabalha com carga total, então tem aquelas variações ali, né? Uma correia transportadora, por exemplo. Uma correia transportadora não tem como tu garantir que o motor, tu vai sempre pela pior situação, né? Tu faz o dimensionamento do motor de uma correia pela pior situação. E a pior situação é o motor carregado. Porque tem momentos que a correia está vazia, tem momentos que ela está sobrecarregada, tem momentos que a correia está de leve, está ali com meia carga, né? Isso, claro, depende da empresa, depende da indústria, né? Obviamente. Então, não tem como tu corrigir uma carga se ela é variável. Não tem como corrigir com precisão. Por isso que tu corrige sempre pela pior situação. Aí entra um outro caminho, né, que tu vai seguindo aí quando tu começa a entender um pouco sobre correção de fator de potência. Mas é um conselho que eu dou. Primeiro, corrige a carga e o motor, para depois botar banco de capacitor. Então, trazendo agora para o nosso conteúdo, né, o circuito RC, que é um resistor e capacitor em série. Vamos pegar esse bichinho aqui, ó. Vamos pegar aqui esse exemplo aqui. Vou calcular com vocês. Vamos lá. Resistor capacitor série. RC série. Bom, então, temos aqui um resistor em série com um capacitor. Isso é um circuitozinho também capacitivo, né? O valor da resistência é 50, o valor da reatância, XC, né? Reatância capacitiva já foi calculado, 120. O que eu tenho que encontrar aqui? O diagrama de fasores, exatamente como no outro. Aí, nós estamos num circuito onde a corrente que está circulando aqui é a mesma, né? Está dizendo aqui que é 1 ampere, a corrente é a mesma. E o que diferencia aqui? Tensão na resistência e tensão no indutor. Então, é isso que nós temos que encontrar. A queda de tensão no resistor, a queda de tensão no indutor e a queda de tensão total. Veja bem, lá na parte resistiva, tensão no resistor não está defasada com a corrente que passa lá no resistor. Agora, a tensão no capacitor, ela está defasada em 90 graus em relação à corrente. Ou seja, primeiro no capacitor, tu tem corrente, para depois tu ter tensão. Se no capacitor tu tem primeiro corrente, significa que a corrente está atrasada. Se ela está atrasada, para baixo. Então, aqui, tensão no capacitor. VC, tensão no capacitor. E essa defasagem é de quantos? 90 graus. Tá aqui. Consigo traçar uma hipotenusa da mesma forma. Lembra quando eu disse? Receitinha de bolo, cara. Esse aqui é a tensão total. Não muda nunca. E esse aqui é o ângulo. Quer ver as fórmulas agora? São muito parecidas também. Tem que achar VC, VR, VT e o valor do ângulo. Vamos achar VR. VR é igual. Parte resistiva, sempre a mesma forma, né? R vezes I. Então, VR vai ser igual. R, 50. E a corrente é 1 ampere. Então, 50 vezes 1, 50 volts, ok? Então, lá no resistor, eu tenho 50 volts de queda de tensão lá. Tensão no capacitor, VC. XC vezes a corrente. XC vezes a corrente. Então, tensão no capacitor. Quanto é que é a reatância capacitiva? O XC está ali, ó, 120. Já foi calculadinho o XC. 120. E a corrente é 1 ampere. Ou seja, tensão no capacitor igual a 120 volts. Opa, 120 volts. E a tensão total? Aplica Pitágoras. Tensão total vai ser igual a raiz quadrada de VR ao quadrado, que é 50. Vou botar o número direto, tá? Não perder tempo. 50 ao quadrado mais VC ao quadrado. 120 ao quadrado. Pensando bem, eu vou botar a fórmula aqui. Fica como registro. Pronto. Então, tensão total vai ser igual. Eu não calculei ainda. Raiz quadrada, parênteses, 50x2 ao quadrado, mais... Opa, sem querer aqui, eu mexi aqui. 50 ao quadrado mais 120 ao quadrado.
fecha parênteses igual. 130. Isso aqui deu 130 raso. Então, tensão total é igual a 130 volts. Então, eu já tenho aqui e tenho aqui. O que faltou? A corrente eu já tenho, faltou só o ângulo. Tangente do ângulo. Já vamos meter já o ângulo direto, né? Vou fazer aqui, ó. O ângulo vai ser igual. Tangente na menos 1. De cateto oposto ao ângulo, que é o oposto? VC, dividido pelo cateto adjacente, VR. Cara, se tu quiser achar pelo seno, pelo cosseno, não tem problema, tá? Tanto faz. Eu uso sempre a tangente, porque daí eu não me confundo nas fórmulas. Tangente na menos 1. Imagina a quantidade de fórmulas que tem. E eu não, vocês não têm ideia, mas eu não tenho nada aqui, tá? Essas aqui eu tô lembrando todas. Tensão no capacitor, calculamos aqui, 120. Tensão no resistor, calculamos aqui, 50. Agora os números, agora não vai dar 45 graus, né, cara? Vou calcular aqui. Shift tangente, abre parênteses. 120 dividido por 50. Fecha parênteses igual. 67,38. Graus. 67,38 graus. Então, encontramos tudo, pessoal. Nós encontramos o ângulo, 67,38. Aí, assim, ó, pode ser que o de vocês calculado dê umas diferencinhas, não tem? O meu deu 67,12, sabe? O meu deu 67,90. Cara, tá tudo certo. É porque depende de quantas casas tu bota depois da vírgula. Então, essas variações ali, eu entendo como normais. Então, tá certo, tá? Não tá errado, não. Aqui 120 volts. Aqui 50 volts. E a VT, calculamos também 130 volts. Fechou. E a corrente é 1 ampere. Pronto. Esse é o RC série. Um circuito RC série. Tudo certo? Tá aqui o RC série. Ó, ele arredondou aqui para 67,4, né? Ele botou negativo, né? Por que eu não botei negativo? Porque eu já fiz o ângulo para baixo, ó. Se eu já fiz para baixo, não tem necessidade de fazer negativo. Já tá para baixo o triângulo. Aqui é porque no exemplo nem triângulo não tem, né? Aí fez negativo, mas a gente já sabe que é. Agora, por último, para nós encerrarmos aí essa parte, o RC paralelo. É o último circuito que nós temos. RC série, RC paralelo, RL série e RL paralelo. Depois, na apostila, até continua lá. Monta um circuito com os três juntos, não, RLC. Não vou entrar nesses detalhes aí com vocês, talvez não seja o foco, né? Acredito eu que entendendo aquilo que eu falei antes, não tem em relação à correção de fator de potência do circuito em corrente alternada, né, alimentado em CA, aquela história aqui, por que bota capacitor? Porque no capacitor a defasagem é diferente do motor. Um corrige o outro. Cara, se vocês entenderam aquilo ali, para mim já está ótimo, não tem? Esses cálculos aí, tudo bem. Curso técnico, né, faz parte. Cálculo faz parte da vida, não tem como fugir. Mas tem como calcular, tem como tu simplesmente como é que se diz? Pesquisar, né? Aquele cálculo ali. Tem aparelho que te dá aquilo ali, né, cara? É surreal também. Agora eu vou dar um exemplo do RC paralelo, tá? Vou pegar aqui o circuito, vou copiar aqui o circuitozinho aqui, do RC paralelo, e vou fazer um cálculo para nós. Você vê como a gente tá começando a ficar bom nesse negócio aqui, né? Também que eu tô fazendo tudo agora, né? Assim, né? Olha ali. É louco, né? Nós estamos ficando bom nesse negócio. A pandemia, cara, ela tá fazendo com que a gente explore e acabe aprendendo umas coisas que a gente nem sabia fazer, né?
Algumas coisas estão sendo muito rápidas assim. É porque é aquela coisa, né? Fomos obrigados. O ditado popular, água bateu na bunda, tem que correr atrás, amigão, senão tu vai te afogar. Aqui não tem números, eu vou botar, tá? Eu mesmo vou botar aqui, ó. Vou dizer que essa resistência aqui vale 5 ohms. Essa reatância capacitiva aqui vale 7 ohms. Agora, eu vou dar uma tensão aqui de valor, para dar coerente, vamos botar aqui uns 48 volts. 48. Beleza. É o RC paralelo, né? Lembra aquela história? Diagrama de fasores. Tem que encontrar os valores do diagrama de fasores. Primeiro, a resistência e a corrente nessa resistência, essa IR que passa aqui, elas, da mesma forma, né? Lembra? Elas estão passando juntas, certo? Ó. Corrente no resistor e a tensão que alimenta ela. Tensão total. E detalhe, em paralelo, a tensão é sempre a mesma. Se a total é 48, aqui eu tenho também 48 volts. E aqui eu também tenho 48 volts, porque em paralelo a tensão é a mesma. Com 48 em cima de tudo. Agora, se a corrente no resistor ela não está defasada com a tensão total, a corrente aqui ó, no capacitor, elas estão defasadas. Em quantos? 90 graus. Aí eu falei para vocês que no capacitor, primeiro no capacitor, tu tens corrente, para depois ter tensão. Ou seja, no capacitor, a corrente está adiantada, a tensão está atrasada. Fechando aqui o triângulo, da mesma forma, né? A defasagem aqui também é de 90. Aqui eu tenho a corrente total do circuito. Olha só, tá aí, ó, aí o ângulo. Os 4 modelos, pessoal, de circuito estudados, as fórmulas são muito parecidas, né? E tu tens que entender é a caracterização da tensão e da corrente nos 4. Vamos calcular, então, os valores aqui, né? Vamos começar pelo corrente no resistor, já que virou padrão, né? Primeiro calculamos o IR aqui. IR é igual tensão na resistência dividido pelo valor da resistência. Tensão na resistência, 48. Tensão em paralelo é a mesma, né? Tem total na entrada, 48, então 48. E 5 ohms. Então, a corrente no resistor vai ser igual a 48 dividido por 5. 9,6. Amperes. 9,6 amperes. Agora, qual é o valor da corrente no indutor? O IL. É a tensão no indutor dividido pela... Opa, IL não, desculpa. IC. Corrente no capacitor. Tensão no capacitor dividido pelo XC, reatância capacitiva. Então, corrente no capacitor vai ser igual a 48 dividido pela reatância capacitiva, que vale, já botei ali o valor, 7. Isso vai dar 48 dividido por 7, 6,85. 2 casas após a vírgula, deu um monte de número ali. 2 casas após a vírgula está de bom tamanho. 6,85 amperes. Então eu já tenho ó, o IC, eu já tenho o IR. O que dá para calcular aqui? O IT. Olha como a fórmula não muda. IT vai ser igual. É a hipotenusa, né? Aplica Pitágoras. Raiz quadrada, a parênteses, IC ao quadrado, mais IR ao quadrado. Quem vem na frente aqui não importa, tá? Se é o IR na frente, até porque é uma soma, né? Então não muda nada o valor. IT vai ser igual a raiz quadrada IC, calculamos aqui 6,85 ao quadrado, mais o IR 9,6 ao quadrado. 9,6. Fecha parênteses. Vou calcular isso aí. Ó, raiz quadrada, parênteses, 6,85 ao quadrado, mais 9,6 ao quadrado.
fecha parênteses, igual 11,79. Então, o IT aqui, ó, IT, né? 11,79 amperes. Aqui, 11,79. O que falta achar? Só o ângulo, mais nada. Então, o ângulo vai ser igual tangente na menos 1, cateto oposto, IC, o cateto adjacente, que é o IR. IC sobre IR. Então, o ângulo vai ser igual IC 6,85 dividido por IR 9,6. Um detalhe, para dar certo esse negócio do ângulo aqui, ó, a calculadora tem que estar em DEG, tá? Degree. Né? O que é o degree? Lá em cima na calculadorinha tem que aparecer a letra D. Tem que estar em DEG. DEG é graus, né? Porque se estiver em radianos, vai dar um número completamente fora. Tem que estar em DEG. Então, shift tangente, abre parênteses, 6,85 dividido 9,6. Fecha parênteses, igual, ó, deu um ângulo de 35,5 graus. Fechou. Agora é só pegar os valores e colocar lá no triângulo. O ângulo 35,5. O IT 11,79 amperes. O IR 9,6. E o IL, o IC, eu sempre falo IL, né? 6,85 amperes. E a tensão total, 48 volts. Fechou. Tá aí, pessoal. Deixa para vocês dar uma olhadinha. Deixa eu dar uma olhada como é que está o público nosso lá. Estamos em 10 na sala. Ô, Ana Lília entrou. Ô, Ana Lília, boa noite, tudo bem? Essa é a nossa coordenadora pedagógica, pessoal. Ana Lília, você já deve conhecer. Ô, professor, tô com uma dúvida no exercício ali do 3 e o 4 ali. Vamos lá. Esse aqui, né? Isso. Claro. Ali o professor deu o valor de Henry ali, não. Deu o valor Isso. Boa, boa. Vamos fazer esse bicho aí, então. É isso assim mesmo. Vamos pegar ele aqui e já vamos fazer já. Então. Ó. Quem sabe faz ao vivo, né? Deixa eu ver se onde tá cheguei o valor mais ou menos. Tá ali, ó. Como deu o valor em Henry, significa que tem que passar para ohms, né? Claro. Como ali, ó, o que nós estamos, para quem não se ligou, nós estamos falando disso aqui, ó. 20 mH. Não está em ohms. Antes estava em ohms, a gente usou o valor direto. Quando está em Henry, no caso do indutor, ou o capacitor tiver em farad, tem que transformar. Né? Transformar como? Tem que achar, nesse caso aqui, ó, tem que achar o XL, tensão no indutor. XL é igual 2 vezes o π, vezes a frequência de rede. Qual é a frequência? 10K. O 10K é 10 vezes 10 na 3. O K é 10 na 3, tá? Vale 1000, né, no caso. É 10 mil ali, no caso. É 10 vezes 1000. 10 mil.
Então, 10 vezes 10 na 3. Ah, eu vou ensinar vocês a fazer isso na calculadora, cara. 2 vezes o π, vezes a frequência, vezes a indutância. A indutância é aquele 20 ali, ó. Então, 2 vezes 10 na 3. Eu vou botar um vezes aqui para não confundir com da forma. Então, 2 vezes o π, vezes o 10 vezes o 10 na 3, vezes o 20 mili. O mili é 10 na... Opa! O 20 é 10... o mili, desculpa, é 10 na menos 3. 20 vezes 10... O mili, né? Esse aqui, ó, o M minúsculo. Ele corresponde lá, prefixo métrico, né? 10 na menos 3. Aí tu calcula agora. XL vai ser igual. Eu vou fazer aqui para vocês verem, não tem? No papel. Vou ligar a câmera aqui. 2 vezes π. Só estou copiando ali, tá? XL igual. Vou mostrar aqui, ó. Fechou. Bom. Aqui é a nossa fórmula. Então, tem que achar o XL, né? XL é igual 2 vezes o π, vezes a frequência, vezes a indutância. Então, XL vai ser igual a 2 vezes o π, vezes a frequência. A frequência é 10K, né? A frequência é igual a 10K. 10K é igual a 10 vezes 10 na 3, vezes a indutância. A indutância é um dado também do probleminha, né? É um dado aqui do probleminha, a indutância, ela é igual a 20 milihenry. Henry é a unidade de medida da indutância. 20 mili é igual a 20 vezes 10 na menos 3. 20 vezes 10 na menos 3. O mili é 10 na menos 3. O K é 10 na 3. Então, XL vai ser igual. Vou pegar a calculadora aqui. Ó. Vou tentar enquadrar aqui os dois. 2 vezes. Ó, 2 vezes o π. Aquela história, né? O π, eu uso o π da calculadora, que é esse aqui, ó. Tá vendo ali, ó? Em cima ali tem um π, né? Eu uso ele. Como é que eu uso ele? Tem que ativar a segunda função, ó. Szinho. Agora eu aperto aqui, ó. No EXP é o π em cima, né? Ó, 2π, ó. Viu? 2 vezes o π, vezes a frequência, que é 10. Aí, o 10 na 3 é o seguinte. Nessa calculadora aqui, ó, é o EXP. O EXP corresponde ao 10, né? A base 10 lá. Então, apertei EXP, vai aparecer o E lá, ó. Aquilo ali significa que é 10 vezes 10. O 10E é 10 vezes 10. Aí, agora, como é que eu boto o 3? É só digitar no 3, cara. Pronto. 10 vezes 10 na 3. Olha que lado. Vezes. Agora é o 20, né? 20 EXP. Só que o 20 tá ali, ó. É negativo, né? 20 vezes 10 na menos 3. Então, como é que eu faço? 20 EXP. Só aperta no menos aqui, ó. Menos. E o 3. Menos 3. Olha lá. 20 vezes 10 na menos 3. Igual 1.256,63. Então, o meu XL, ele deu igual a 1.256,63 ohms. Ó. Esse é o valor de XL. Então, vou voltar lá naquele cálculo, lá no exercício. Cuidado aqui, olha.
Isso. Então, o XL calculado, né? Vamos fazer aqui de novo. Duas vezes o π, vezes a frequência, que é 10K, né? 10 vezes 10 na 3, vezes a indutância, que é o mili. 20 vezes 10 na menos 3. Aí a gente usou o calculador ali, né? XL deu igual 1256,63 ohms. Agora, esse valor aqui, ó, do XL, tá em ohms. Agora, esse valor é o que tu bota aqui para usar, ó. Por exemplo, vamos achar o IL, primeiro aqui, corrente no indutor. Como está em paralelo, a tensão é a mesma, né? Então vai ser VL, 60, dividido por XL, que nós acabamos de calcular, 1256,63. Então vai dar 60 dividido por isso aí. (0,047) amperes. Essa é a corrente no indutor. Agora vamos ver a corrente no resistor, o IR. IR vai ser igual a 60, que é a tensão, dividido pelo valor da resistência, que é 5.000. Vai dar bem pequenininho também, né? Vai ser igual 0,012. amperes. É isso aí. Agora, o que eu faço? A ideia é montar o triângulo, né? O diagrama de fasores. Eu sempre uso o triângulo porque daí eu sei tudo que eu tenho que calcular. Eu tenho que calcular o IR, tenho que calcular o IL. O que faltou? Ah, o IT. Então eu tenho que calcular o IT. O IT vai ser igual raiz quadrada de IR ao quadrado, que é 0,012. Números bem pequenos, né? Mais 0,047 ao quadrado, fecha parênteses. IT vai ser igual. (0,048) amperes. Esse é o IT. Então tá, vamos montar o diagrama de fasores aqui, né? O triângulo. Temos a corrente no resistor, que é o IR, que não tem defasagem com a tensão, que é a tensão total, que eu já vou botar aqui 60. Só que essa mesma tensão em relação à corrente no indutor, a corrente no indutor está atrasada. A corrente no indutor, ela chega depois, ela está atrasada. Por isso que ela é para baixo. Aqui o IL, corrente no indutor. Aí eu fecho aqui para ter a corrente total. E calculo o ângulo. Bom, o IR já calculamos. 0,012. O IL, 0,047. O IT já calculamos, 0,048. Muito parecido, né? O IT com o IL. Mas tá certo? Tá errado não. 0,048 amperes. Agora vamos achar o ângulo. O ângulo ele vai dar bem alto, porque o IT está muito próximo do IL. Então significa que o ângulo vai dar grandão, sabe? O IL aqui também é grande, ó. O IL é quase do tamanho do IT. Então o ângulo vai dar grandão, esse ângulo aqui, ó. Vai dar lá uns 80, né? 80 e poucos, mais ou menos, quer ver? Então o ângulo vai ser igual
Tangente na menos 1. Cateto oposto, que é o IL, 0047. Por o IR, que é o cateto adjacente, 0012. Fecha parênteses, 0047 dividido por 0,012. ...88,53. 88,53? Isso. É isso aí mesmo. É um ângulo bem grandão, né? Tem que ser grande, senão estaria errado. É 88,53? Muito obrigado. 53. Muito obrigado. Fechou. O ângulo, eu falei para vocês, ele tinha que dar mais que 80, né? Com certeza, né? Para poder, porque o IL deu muito parecido com o IT, né? Cresceu muito aqui, ó, como se fosse quase aqui assim, ó, sabe? Então, esses dois lados aqui são muito parecidos do triângulo. Por isso que deu esse valor saço aí. A única diferença daqueles outros exemplos que a gente fez se dá pelo fato, né? Se dá pelo fato da gente ter que achar o XL, a reatância indutiva. Antes de fazer os cálculos das correntes aqui, ó, primeiro a gente teve que achar esse cara aqui, ó. Não, entendi ali. Beleza, professor. Imagina. Ô, Wagner. Oi? Aquela, não é tu achar, por exemplo, aquele valor de 20 miliampere ali, não tem? Aham. Tu tens, não é que a gente não saiba, é porque assim, é difícil a gente achar esse valor, por exemplo, 20 vezes 10 dá menos 3. Tu tem tipo uma tabela que possa passar para nós, para a gente ter uma coisa assim de valores, porque eu principalmente estou perdido dessa transformação, entendeu? Não para achar esse valor tudo. Entendi. Tu quer dizer assim que tipo, o mili tu não sabia que era menos 3? Isso, tem tipo uma tabela que a gente possa pesquisar. É o prefixo. Não, peraí que eu já... fácil, quer ver? Rapaz, essas aulas remotas, elas estão ajudando, cara, em algumas coisas. Tipo assim, preciso dar um exemplo, né? Ou pegar uma tabela, ou um número, sabe? Sim. Olha ali, meu brother. Já vou pegar aqui para ti. Muito mais do que a gente precisa, tá? Não gostei dessa aqui, não. Tenho 2 aqui. Não gostei dessa. Vou pegar uma que é de 3 em 3. Essa aqui eu gostei. 3, 6, 9, 12, menos 3, menos 6. Fechou. Essa aqui que eu quero. Ó. Vou colocar aqui, ó. Pode copiar ali do nosso chat ali. Cara, isso aí é consulta, tá? Ninguém decora nada disso aí, tá? Quem é que tava falando comigo ali antes? Jorge. O Jorge. Ô, Jorge, isso aí é consulta, Jorge. Isso não é nada que precise ser decorado. Isso não se decora isso, tá? Bom, se nós tivéssemos um encontro presencial aqui, a gente faria essa prova. É consulta. Eu deixo consultar. Pode consultar até a alma. O livro, traz a apostila. Não tá nada. Não faz diferença, tá ligado? Sim. Beleza. Para mim não faz diferença, tá? Então pode baixar ali, ó. Pega e baixa aqui no teu arquivo, ó. Essa tabelinha de prefixos métricos aqui, ó. Bem legal. Já bati uma foto aqui no celular, já deu certo. Perfeito. Pessoal, eu vou parar de gravar o vídeo, porque para não ficar muito longo, tá? Para os coleguinhas lá poder acompanhar depois.